Acabou o segredo no Vasco da Gama. Negócio fechado entre o presidente Pedrinho, representando o Vasco da Gama, e José Roberto Lamáquia, representando a Crefisa, amigo vascaíno. Eu vou trazer detalhes importantes dessa nova parceria aqui para você neste Fala Gigante. Além disso, também, é claro, muitas outras novidades. Teve convocação para os amistosos da seleção brasileira. Coutinho, Ryan e Paulo Henrique eram cotados para estar presentes na lista. Tem mudança do calendário da CBF e tem também tudo sobre Vasco da Gama e Palmeiras, que já acontece às 19 horas dentro do Allianz Parque. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, venha se inscrever, cara, porque estamos perto da marca tão importante dos 170 mil inscritos e a sua inscrição é de suma importância. Show? Vamos que vamos então, né? Sem muita enrolação, amigo vascaíno, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, falando rapidamente sobre o que aconteceu na CBF na manhã de hoje. Primeiramente falar, né, sobre a convocação para os amistosos da seleção brasileira que acontecerão agora, nesse início de outubro, na Ásia, contra a seleção do Japão e, salvo engano, a seleção da China, 2 amistosos de data FIFA, né, no caso, e havia uma grande expectativa que Paulo Henrique, Felipe Coutinho ou o garoto Ryan pudessem estar presentes nesses amistosos. No caso, não é a China, é a Coreia do Sul e contra também a seleção japonesa. Entretanto, na lista de convocados que Carlo Ancelotti divulgou nesta tarde de hoje, às 15 horas, 3 horas da tarde, nenhum dos 3 atletas do Vasco da Gama estiveram presentes. Mais uma lista em que o Vasco, infelizmente, não tem representante, tá? Mas, com o desempenho que esses 3 vem jogando, já não vai demorar muito para que o Vasco possa ter um representante dentro da seleção brasileira. Estão jogando muita bola e a gente sabe como é difícil das coisas acontecerem. É duro para mim, como torcedor vascaíno, mas como alguém que gosta da seleção brasileira. Muita gente já largou de mão, mas eu ainda não. Ver, por exemplo, um Wesley, que é banco do Roma hoje. Aqui no futebol brasileiro era um cara até ok, mas lá no futebol italiano todo mundo viu que é ruim de bola e hoje tem pouquíssima minutagem no clube italiano. Quando entra no primeiro tempo, sai no segundo, sendo convocado. É duro para mim ver, por exemplo, um Lucas Paquetá, que ficou tanto tempo parado sem jogar, né, por conta daquele problema com casa de aposta, tendo privilégio. Um João Gomes tendo privilégio. Um Fabrício Bruno tendo privilégio. É difícil, cara. Tem coisas que, assim, sinceramente não dá para entender. E bons jogadores como esses citados, Coutinho, Paulo Henrique e Ryan, não tendo oportunidade. Mas, enfim, né? Deixa clara aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou da ausência. Pelo menos o Vasco não perde esses jogadores para uma partida importante que terá contra o Fortaleza, né? O Vasco, ele joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro lá no Ceará. Tem data marcada para o dia 15 de outubro, às 9h30. E a seleção brasileira, no dia 14, às 7 horas da manhã, enfrenta a equipe do Japão. Só que qual é a situação? Tem o fuso de 12 horas para mais. Ou seja, não seria 7h30 da manhã. É 7h30 da manhã no horário do Japão, mas no horário do Brasil é 7h30 da noite. Então, assim, aliás, 7h30 da noite no horário do Japão, mas no horário do Brasil é 7h30 da manhã. Então,
é um fuso que faria com que, com toda certeza, cara, esses jogadores não tivessem condições, até porque é uma viagem longa, de quase 12 horas do Japão para cá. Ou seja, a seleção brasileira enfrenta o Japão às 7h30 da manhã, os jogadores chegariam aqui no Rio, aliás, chegariam no Ceará por volta de 10 horas da noite, para no dia 15 enfrentar o Ceará às 9h30. Então, assim, a melhor coisa mesmo é que o Vasco não perde representantes para a seleção, porque todos terão condições para entrar em campo contra o Fortaleza. Prosseguindo aqui, além, é claro, da convocação, tivemos também nessa tarde de hoje, né, a mudança no calendário da CBF. Falar rapidamente sobre algumas novidades. A primeira delas é a mudança na data do Campeonato Carioca, de 16 datas para 15. Teremos aí uma fase de grupos mais rápida, semifinais mais rápidas e uma final também mais rápida, diferente do modelo que vinha acontecendo, né? Além dessas mudanças importantes, olhando para o Campeonato Carioca, tivemos uma mudança aí de modo geral também no Campeonato Brasileiro. Vai começar no dia 28 de janeiro, normalmente o Brasileiro começava em maio, abril, vai começar no mês de janeiro e vai começar quando o Carioca ainda estiver acontecendo, vai se encerrar no dia 2 de dezembro. Os 20 clubes, inclusive da Série A, incluindo o Vasco da Gama, entrarão na Copa do Brasil apenas na quinta fase da primeira. A quinta fase, jogos em fase única, ou seja, não terão ida e volta. A partir da quinta fase da Copa do Brasil, aí sim, teremos jogos de ida e volta e a final em jogo único. Além disso, também é uma grande novidade, a criação da Copa Sul-Sudeste, clubes que não têm calendário internacional. O Vasco esse ano teve, o Fluminense esse ano teve, Botafogo e Flamengo também, o Vasco Fluminense Sul-Americana, Botafogo e Flamengo Libertadores não participariam dessa Copa Sul e Sudeste pela classificação. Os representantes do Rio, se tivesse já nessa temporada, seriam Boa Vista ao lado do Volta Redonda. Para o ano que vem, o Vasco, caso não consiga uma competição internacional, já participará dessa Copa Sul-Sudeste. Então, uma grande novidade também implementada no calendário, né? Uma competição que envolverá clubes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, clubes também de Porto Alegre, para dar uma movimentada aí no calendário regional aqui dessa região. Então, muitas mudanças, coisas novas, mais detalhes, é claro, eu vou trazer a vocês. A mudança mais drástica é como o calendário vai começar muito cedo, né, do futebol brasileiro. Em janeiro já teremos jogo do campeonato e termina à tarde. A final da Copa do Brasil, por exemplo, será dia 23. O Vasco terá um período de um mês para fechar a temporada e começar outra. Então, o Admar Lopes vai ter muito trabalho, movimentação intensa aí no mercado da bola, principalmente para chegar com tudo no Brasileirão. Show, mais novidades, é claro, amanhã eu volto para trazer aqui com vocês naquele nosso Acorda Vascão. Trazendo essa grande surpresa agora, né, que aconteceu nessas últimas horas, o Vasco, amigo, ele recentemente entrou na justiça pedindo a aprovação de um empréstimo no valor de 80 milhões de reais. O Vasco pediu, inclusive, segredo de justiça. Ele entregou um envelope com lacre fechado e pediu à justiça, a quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, um segredo de justiça, inclusive. Acabou não acontecendo, a instituição foi divulgada, acabou de fato o segredo e o Vasco acertou com a Crefisa para contratar um financiamento no modelo DIP, um empréstimo para empresa em recuperação judicial. O Vasco abriu uma espécie de concorrência para escolher a instituição financeira, né, que emprestaria esse valor de 80 milhões de reais aos cofres do nosso Vascão, dinheiro que será utilizado para salários, fornecedores estratégicos, operações trabalhistas e fiscais. E diante aí, né, dessa concorrência que se esteve presente, a Crefisa foi a empresa que ofereceu, de acordo com informações do presidente Pedrinho, um empréstimo com as melhores taxas. A informação é que a Crefisa foi a instituição que apresentou as melhores condições. O próprio Pedrinho relatou aí, né, ao GE o excelente relacionamento que tem com José Roberto Lamáquia, que é o marido da Leila Pereira e dona da Crefisa. É importante lembrar que hoje a Crefisa não é mais a patrocinadora do Palmeiras, saiu do Clube Paulista e aí automaticamente aumenta ainda mais a expectativa desse acordo com o nosso Vascão. Pedrinho diz assim, ó: desde o início, no planejamento da recuperação judicial, já estava prevista a necessidade de um empréstimo para ajustar o fluxo de caixa e garantir que o clube pudesse honrar seus compromissos imediatos. Sobre a Crefisa, ele diz: com esse objetivo, o Vasco, por meio de seus assessores financeiros, buscou o mercado e interagiu com mais de 60 instituições financeiras. Ao final do processo de negociação, foram recebidas 5 propostas firmes de financiamento, sendo a Crefisa a instituição que apresentou
as melhores condições. Amigo, sinceramente, se eu fosse torcedor palmeirense, tivesse um presidente, no caso, uma presidenta, a Leila Pereira, e ela fosse esposa de uma empresa, esposa de um homem que é dono de uma empresa que empresta 80 milhões de reais para o Vasco, eu ia ficar meio revoltado. Se eu fosse palmeirense, se eu fosse vascaíno, e, por exemplo, o Pedrinho, né, é marido de uma mulher que é dona de uma empresa e empresta 80 milhões de reais para o Palmeiras, eu ficaria revoltado. Ainda mais porque já sabemos dessa ligação de Vasco e Crefisa há algum tempinho. Uma empresa que tinha totais possibilidades de se tornar a mais nova dona da SAF Cruz Maltino nesse período recente. Então, assim, é bom ficar de olho, tá? É um empréstimo, é claro, tudo bem, mas do jeito que as coisas são, já já isso pode se transformar em algo um pouquinho maior. Mas deixe também a sua opinião nos comentários, é coisa rápida, acabou o segredo que o Vasco vinha tentando fazer junto com a Crefisa. É até estranho, né? Porque se o Vasco tentou segredo é porque tem alguma coisa. Mas novidades eu vou trazer também amanhã na Acorda Vascão, para o vídeo não ficar muito longo, mas é o que pega aí o torcedor vascaíno de surpresa, tá? E é claro, vamos falar agora sobre Vasco e Palmeiras, porque já já a bola rola, amigo, para Vasco e Palmeiras dentro do Allianz Parque. E eu, Lucas, saio um pouquinho para deixar vocês aí com Carlos Berbert, introduzindo o tema, introduzindo o assunto. Como será que o Vasco vem hoje para enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz? Fala, Lucas! Fala, rapaziada que acompanha o canal do Gigante Vasco, Carlos Berbert na área. Afinal, hoje é dia do Gigante da Colina em campo. Dessa vez, o Cruz Maltino vai enfrentar o Palmeiras pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, dia 1º de outubro, às 7 horas da noite, no Allianz Parque. E eu tô vindo aqui para trazer para vocês todas as informações que antecedem este embate, que promete bastante. E aí, para trazer para vocês o momento do Vasco da Gama, né? Os vascaínos, é claro, sabem muito bem, é muito animador, principalmente pelos últimos 2 resultados e também desempenhos do Vasco, principalmente contra o Cruzeiro, no último compromisso, e também o Bahia. E aí, por que eu tô dizendo isso? Afinal, o Cruzeiro é um time lá de cima da tabela, né? Tá brigando pelo título. O Bahia também está lá em cima na tabela, não está tão próximo ali, não briga pelo título no momento, mas o seu objetivo principal atual é garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores pelo 2º ano consecutivo para eles. E aí, no caso, a empolgação, podemos dizer assim, é porque finalmente o Gigante da Colina conseguiu engatar a regularidade, a consistência que tanto se pedia, tanto se cobrava da equipe nesta edição do Campeonato Brasileiro, algo que realmente estava faltando e por isso que o Vasco estava ali próximo às últimas posições da tabela e sempre estava com aquele risco, ficava preocupado de provavelmente, né, ou possivelmente entrar na zona de rebaixamento a cada rodada. Porém, agora em setembro, podemos dizer assim, né, o Vasco finalmente conseguiu encontrar essa regularidade e, logicamente, na sequência talvez mais difícil da temporada. O Vasco está 7 jogos invictos. É a sua melhor sequência desde o início do Campeonato Brasileiro. E contra times que estão realmente ali em cima na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No caso, teve 2 jogos contra o Botafogo, mas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foram 2 empates e conseguiu a classificação, como vocês muito bem sabem, para a semifinal pelo 2º ano consecutivo. Depois enfrentou o Sport lá na Ilha do Retiro, fora de casa. E depois teve uma sequência ali dentro do Rio de Janeiro contra, principalmente, né, times que estão lá em cima, né, na parte de cima da tabela, podemos dizer assim. No caso, pegou ali depois do Botafogo o Ceará, que acaba sendo um caso diferente, podemos dizer assim, né? Uma exceção nessa sequência de jogos. Depois enfrentou o Flamengo, o Bahia, né? Também o Cruzeiro e agora vai enfrentar também o Palmeiras. Só que o Palmeiras agora, depois dessa sequência dentro do Rio de Janeiro. O Vasco teve 5 jogos dentro do Rio e ali misturando, no caso, sendo tanto visitante como também mandante. No caso, enfrentou o Botafogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, como mandante em São Januário, o segundo foi no Newton Santos e aí enfrentou o Ceará dentro de São Januário, depois foi para o Maracanã como visitante enfrentar o Flamengo, e aí uma sequência, no caso, de 2 jogos ali em São Januário contra o Bahia e também o Cruzeiro. E aí finaliza essa sequência contra times lá de cima da tabela, no caso, 2 postulantes ao título em sequência, mas agora como visitante, novamente, ali, no caso, em São Paulo, no Allianz Parque.
Perdão. E aí depois acaba tendo, teoricamente, adversários que são mais fáceis, entre aspas, já que têm objetivos diferentes, briga contra o rebaixamento, né? Brigam contra o rebaixamento no plural, na verdade, porque aí depois o Vasco pega o Vitória em São Januário e depois viaja para Fortaleza para enfrentar exatamente o Fortaleza, o Leão do PC. Mas aí, no caso, vamos ao que interessa, né? O jogo contra o Palmeiras. A expectativa é muito grande, já que, como eu disse, o Vasco conseguiu encontrar a regularidade, a consistência, uma sequência de resultados positivos e exatamente ali em uma das sequências mais difíceis na temporada, contra os times lá de cima da tabela, tanto em desempenho como em resultado. E aí, tanto a torcida do Vasco espera que seja feito um bom jogo, o Vasco consiga também competir contra o Palmeiras, mesmo fora de casa, já que o Vasco veio apresentando já anteriormente bons desempenhos e até mesmo bons resultados como visitante. Até mesmo melhor do que dentro de casa, dentro de São Januário, já que o Vasco não conseguia vencer dentro da colina histórica há mais de 4 meses, desde maio conseguiu quebrar agora ali contra Bahia e também Cruzeiro, melhorando ali realmente o seu aproveitamento, o seu desempenho dentro de casa, voltando a vencer. Mas, no caso, o Vasco agora tenta quebrar outra sequência negativa, outro tabu, já que não vence o Palmeiras há 10 anos. Então, com certeza, esse será um outro objetivo que o Vasco vai tentar cumprir nesta quarta-feira. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Pelo desempenho e, claro, pelos resultados, o Vasco vai bastante animado, confiante para essa partida contra o Palmeiras, mas sabe também que vai enfrentar um postulante ao título, uma equipe que está brigando realmente pelo troféu, né, do Campeonato Brasileiro, como também foi contra o Flamengo e também o Cruzeiro conseguiu bons resultados. Contra o arquirrival, um empate dentro do Maracanã e aí contra o Cruzeiro em São Januário, uma vitória por 2-0, algo que a Raposa não sofria, né, uma derrota como visitante há muito tempo. Amigo vascaíno, o Vasco chega com muita moral, como disse aí o Carlos nessa participação especial, mas dentro das 4 linhas com alguns desfalques importantes, né? Vasco da Gama que não terá para essa partida de hoje Carlos Cuesta, que sofreu um edema no músculo adutor da coxa esquerda no último duelo contra o Cruzeiro em São Januário, um desfalque importantíssimo, uma perda incalculável para o técnico Fernando Diniz. Além do zagueiro colombiano Matheus França, também é desfalque hoje para essa partida contra o Palmeiras. O atleta sentiu uma entorse no tornozelo na última atividade de terça-feira, ontem, no CT Moacir Barbosa. E além desses dois também, Cauã Barros é ausência por suspensão automática, 3º cartão amarelo. A grande notícia é o retorno do Tietê, que volta aos gramados depois de quase 20 dias longe das atividades, né? A última partida dele foi contra o Botafogo naquele jogo de volta das semifinais, das quartas de finais da Copa do Brasil, onde ele entrou apenas 13 minutos e logo sai ainda na primeira etapa. Com isso, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Lucas Oliveira na zaga, formada com Robert Renan, Puma à esquerda, Paulo Henrique na direita, Hugo Moura, Tietê e Coutinho formando a trinca de meio, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Assim, o Vasco da Gama deve ir a campo hoje para enfrentar o Palmeiras. E como será que o Palmeiras vai a campo para enfrentar o Vasco? Eu, é claro, sei pouquíssimo de Palmeiras. Quem tem todas as informações para vocês sobre como, né, o Palmeiras vem enfrentar o Vasco hoje dentro do Allianz é o Alan Gouveia, jornalista da Fala Porco e também da Cazé TV. Então, alô, Alan, traz aí essas informações importantes sobre o Alviverde, como será que vem a campo hoje para enfrentar o Vasco. Fala, meus amigos do canal Gigante Vasco, Fala Porco por aqui. Dia de Palmeiras e Vasco no Allianz Parque hoje, às 19 horas. Um jogão, Palmeiras e Vasco na história sempre protagonizam grandes jogos, grandes duelos e hoje espero eu que seja um grande jogo no Allianz Parque, o Vasco em ascensão, o Palmeiras brigando ainda pela liderança, com certeza vai ser um grande jogo. Em relação ao Palmeiras, notícias não tão animadoras pro palmeirense nessa semana. Perdemos o Lucas Evangelista para a temporada, vai passar por uma cirurgia. Depois do duelo contra o Bahia na Fonte Nova, ele se lesionou, tá fora da temporada, uma perda muito considerável para nós, porque ele tinha se encaixado no meio campo do Palmeiras junto com o Aníbal Moreno, então não sei como o Abel Ferreira vai montar esse esquema e nem a solução que ele vai encontrar. Ele tem peças no elenco para encontrar uma solução, mas o Evangelista vinha muito bem, se complementou muito bem com o Andrés e com o Aníbal ali. Uma prévia do Palmeiras para hoje, e a gente tem também, muito possivelmente, o Piquerez deve estar à disposição, ele saiu lesionado no duelo contra o Bahia também, mas treinou durante a semana, deve jogar
contra o Bahia. A gente tem uma prévia de escalação para hoje, que é o que eu imagino que o Abel Ferreira vai colocar a campo, tá? Então, o Everton no gol, Giai, porque o Kelvin também tá fora por conta de uma lesão. Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, ou Jefté. Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Rafael Veiga, mas aí pode entrar Facundo Torres, Maurício, enfim, o Abel tem opções ali para colocar, mas vou usar Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Rafael Veiga e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla que tem dado muito certo, que o palmeirense ama de paixão, que, pô, desde que eles começaram a jogar junto, o Palmeiras goleou, se classificou na Libertadores contra o River, está na semifinal, enfim. Vai ser um duelo muito importante, muito grande hoje no Allianz, mas o Palmeiras tem que vencer se quiser continuar brigando pelo título, mano. Não dá pra desgarrar tanto do Flamengo assim, porque o Brasileirão a gente sabe como é, né? Cada rodada vale muito e hoje é um jogo que o Palmeiras tem que vencer de qualquer maneira. E o Vasco, pô, o Vasco, deixa pra vencer final de semana contra o Vitória. Vamos jogar contra o Flamengo. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Avante palestra. Valeu! Amigo vascaíno, é isso daí, né? Deixe a sua opinião nos comentários. Obrigado, acima de tudo, pela participação do Alan, pela participação também do Carlos. Tá confiante? Deixe nos comentários aqui embaixo. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, pré-jogo do Gigante. E já eu tô de volta com pós-jogo, tá? Volta de 9h30 da noite, eu tô aqui pra falar pra vocês tudo o que eu achei sobre esse jogo entre Vasco da Gama e o Clube Paulista. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!